Oi, pessoal! Eu sou a professora Juliane e a partir de agora a gente vai dar início a um conteúdo muito legal dentro da biologia, que é a genética. A genética é a área da biologia que estuda a natureza química do material genético e como o material genético é transmitido ao longo das gerações. A genética é uma grande área que envolve diversas sub-áreas. Dentre elas, a gente tem a genética humana, o melhoramento genético, que pode ser estudado tanto para animais e vegetais, a evolução dos organismos, a biologia molecular e a biotecnologia. Os estudos na área de genética se iniciaram a partir das investigações sobre a composição química do material genético. A partir da segunda metade do século XIX, os pesquisadores dessa época sabiam que o material genético das células era localizado no núcleo e que tinha uma natureza ácida. Por isso, eles chamaram o material genético de ácido nucleico. Já no início do século XX, a partir dos anos 1900, foram identificados dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que foi chamado de DNA, e o ácido ribonucleico, que foi chamado de RNA. Os cientistas dessa época descobriram que a molécula de DNA era uma longa cadeia de subunidades, ou seja, de unidades menores. E essas pequenas unidades eram chamadas de nucleotídeos. E o que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são formados por três grupos de moléculas: uma base nitrogenada, um açúcar, que aqui no caso é um açúcar que possui 5 carbonos, então é chamado de pentose, e um grupamento fosfato, que é uma molécula composta por um fósforo ligado a átomos de oxigênio. Então essa é a estrutura básica de todos os nucleotídeos: uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. O que difere os nucleotídeos que vão formar a fita de DNA e que vão formar também a fita de RNA são as diferentes bases nitrogenadas que podem estar compondo cada um dos nucleotídeos. O DNA ele é composto por 4 tipos de bases nitrogenadas. Uma base nitrogenada que é chamada de adenina, representada aqui pela letra A, uma base nitrogenada chamada citosina, representada pela letra C, uma base nitrogenada chamada guanina, representada pela letra G, e uma base nitrogenada chamada de timina, representada pela letra T. Mas todos esses nucleotídeos, eles possuem um grupo fosfato, um açúcar, que é uma pentose composto de 5 carbonos, e essas diferentes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. As adeninas e as guaninas são um tipo específico de bases nitrogenadas chamadas de bases púricas. Já a citosina e as timinas são uma classe diferente de bases nitrogenadas chamadas de bases pirimídicas. O açúcar presente nos ácidos nucleicos, como eu já citei para vocês, são açúcares compostos de 5 carbonos, tá? Que são pentoses. E aqui os carbonos, eles estão representados por essa numeração: carbono 1, carbono 2, 3, 4 e aqui o carbono 5. Um desafio para os pesquisadores dessa época, do início do século XX, era entender como esses nucleotídeos se organizavam para formar a molécula de DNA. Muitos pesquisadores foram importantes para a gente chegar ao conhecimento atual de como a molécula do DNA ela é organizada. Um dos cientistas muito importante foi o Chargaff. Esse pesquisador descobriu que sempre existia a mesma proporção de adeninas e timinas e de citosinas e guaninas no DNA. Uma outra pesquisadora muito importante foi a Rosalind Franklin, que é essa da imagem aqui. A Rosalind Franklin, ela trabalhou com uma metodologia chamada difração de raio-x, e foi através dos estudos dessa cientista que foi possível obter a primeira imagem da molécula de DNA, que é essa imagem que está representada aqui no slide. Mas foram Watson e Crick, esses dois pesquisadores que também estão representados aqui nessa foto, que realmente desvendaram a estrutura da dupla fita da molécula de DNA.
E existe uma polêmica muito grande relacionada à descoberta da estrutura da molécula de DNA. Existem rumores de que Watson e Crick, eles usaram o trabalho feito pela Rosalind Franklin sem comunicar a ela, e foi só a partir dessa imagem obtida pela difração de raio-x que eles conseguiram realmente desvendar a estrutura da molécula de DNA. E o crédito nunca foi dado para Rosalind Franklin. E como eu disse, esses pesquisadores, eles ganharam o prêmio Nobel por desvendar a estrutura da molécula de DNA, da dupla fita de DNA. Mas e qual é a estrutura da molécula de DNA? Como é essa estrutura de dupla fita? Como já dito anteriormente, o DNA ele é composto de nucleotídeos, tá? E os nucleotídeos são compostos de uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Então, essas três moléculas, elas vão compor um nucleotídeo. Os nucleotídeos, eles são ligados uns aos outros para formar a fita de DNA. E existe um tipo específico de ligação que acontece de um nucleotídeo para outro, que é chamado de ligação fosfodiéster. Só que a fita de DNA, ela não é simples. O DNA ele está organizado como uma dupla fita. Então, existem duas fitas de DNA compostas pelos nucleotídeos que são associadas, que são ligadas. E essa dupla fita de DNA, ela é ligada devido ao pareamento que acontece entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Então, aqui a gente consegue observar exatamente isso. Um nucleotídeo ligado ao outro aqui compondo uma das fitas, tá? E a outra fita também representada com um nucleotídeo ligado a outro. E olha só que interessante, as bases nitrogenadas, elas se pareiam e a partir desse pareamento de bases, há a formação de ligação de hidrogênio entre essas bases. E vocês podem observar que existe um padrão no pareamento das bases. Sempre a base nitrogenada citosina pareia com a guanina e sempre a adenina pareia com timina. Por isso que o Chargaff conseguiu mostrar nos seus estudos que sempre existia a mesma quantidade de adenina e timina e a mesma quantidade de citosina e guanina, porque essas bases elas se pareiam para formar a dupla fita de DNA. Então, olha só, aqui temos uma citosina pareada com a guanina, aqui temos uma adenina pareada com uma timina, aqui uma timina pareada com uma adenina, outra timina pareada com adenina, aqui uma guanina pareada com a citosina e assim sucessivamente. Sempre adenina pareia com timina e sempre guanina pareia com citosina. Só que além de ser organizada da maneira de uma dupla fita, a molécula de DNA, ela é torcida, ela é helicoidizada, tá? Então, olha só, a formação dessa torção na dupla fita, dessa maneira, a molécula de DNA, ela é chamada de dupla hélice de DNA, tá? Então, a dupla fita, ela se torce, ela se dobra, formando a dupla hélice de DNA. Então, a molécula de DNA, dentro das nossas células e das células de todos os organismos, ela é organizada sobre essa estrutura de dupla hélice de DNA. Aqui a gente consegue observar os pareamentos das bases, formando as ligações de hidrogênio. E um detalhe que eu não falei, sempre quando a citosina pareia com a guanina, são formadas 3 ligações de hidrogênio. Sempre que há o pareamento entre timina e adenina, são formadas 2 ligações de hidrogênio. Por isso que a gente tem representado aqui 3 tracinhos entre a ligação de uma guanina com a citosina, que são 3 ligações de hidrogênio, e sempre 2 tracinhos quando a gente observa o pareamento entre a timina e a adenina. Uma outra característica da molécula de DNA é que em uma das pontas ela tem o grupo fosfato e na outra ponta, na ponta oposta, ela tem no final da molécula um açúcar. E a gente consegue observar isso nessas 2 imagens aqui, tá?
Em uma das pontas, a gente tem aquele carbono 5' que está ligado a um fosfato. E na outra ponta da fita, a gente tem a molécula de açúcar, que é chamada ponta 3'. A dupla fita de DNA, ela é caracterizada por ser antiparalela, elas têm sentidos opostos, tá? Então, em uma das fitas, quando a gente tem a ponta 5', na fita complementar, a gente tem a ponta 3'. E aqui, nessa primeira fita, quando a gente tem a ponta 3', na fita complementar temos a ponta 5'. Da mesma maneira, a gente consegue observar que as fitas são antiparalelas aqui também na dupla hélice. Quando a gente tem uma ponta 5', na fita oposta a gente tem uma ponta 3'. Quando a gente tem uma ponta 3', na fita oposta a gente tem uma ponta 5', tá? Então, são várias características da estrutura de DNA. A molécula de DNA, ela é uma dupla fita e essa dupla fita é formada pelo pareamento das bases nitrogenadas. A molécula de DNA, ela tem o formato de uma dupla hélice, ou seja, a dupla fita, ela se torce formando a estrutura de dupla hélice. E a dupla fita, ela tem o sentido antiparalelo, tá? Em uma das fitas, aqui a gente tem a ponta 5', aqui a ponta 3', e na fita complementar o sentido oposto, ponta 5' e ponta 3'. E a gente já falou que existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Tanto as moléculas de DNA quanto as moléculas de RNA vão codificar a informação genética, só que elas codificam a informação genética de maneira diferente. O RNA e o DNA desempenham papéis diferentes dentro da célula. O DNA é uma molécula mais estável e ele vai funcionar como um depositário da informação hereditária ao longo prazo. Então, vai ser na molécula de DNA que vai ser armazenado, vai ser guardado todas as informações das nossas células, tá? E essas informações vão ser guardadas a longo prazo, durante toda a vida da célula. Já o RNA, ela é uma molécula de fita simples, não é uma molécula de fita dupla como o DNA. E por ela ser uma molécula de fita simples, ela é menos estável. Então, a molécula de RNA vai funcionar como um carreador transitório das instruções moleculares. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqui nessa imagem, a gente tem as principais diferenças entre a molécula de DNA e a molécula de RNA, tá? Ambos, RNA e DNA, são compostos de nucleotídeos, só que os nucleotídeos de DNA têm algumas peculiaridades diferentes dos nucleotídeos do RNA. A gente viu que os nucleotídeos são compostos de uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato, tanto no RNA quanto no DNA. Só que o açúcar do DNA, ele é chamado de desoxirribose e o açúcar do RNA é chamado de ribose. E aqui estão as diferenças entre esses dois açúcares, muito pequenas, apenas aqui, ó, um grupo OH na ribose e aqui um grupo H na desoxirribose. Uma outra diferença entre os nucleotídeos do DNA e do RNA é que no RNA nós não temos a base nitrogenada timina, nós temos a base uracila, tá? Então a citosina, a guanina e a adenina estão presentes tanto nos nucleotídeos de DNA quanto nos nucleotídeos de RNA. Mas no RNA nós temos a uracila e no DNA temos a timina. Já a molécula de DNA está organizada na forma de dupla fita e a molécula de RNA é uma fita simples.